Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui é o pastor Hermildo Santos Silva, pastor da Assembleia de Deus em Crioulo, Dubina. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Francisco Raposo. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso coordenador da Secretaria de Educação Cristã e Cultura, pastor Rosivaldo Cardoso. Queremos louvar a Deus pela próxima lição, nesse próximo domingo, lição de número 3, que traz como título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho, sob o texto áureo que diz: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A verdade prática está escrita. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Testemunhar de Cristo no poder do Espírito. E a temática da reflexão diária para nessa terça-feira é chamados para pregar. Nós queremos desenvolver essa reflexão e pontuar aqui alguns assuntos interessantes. Primeiro, fazer a diferença entre chamada geral e chamada específica. O que é chamada específica? Chamada específica é aquela chamada que Deus chama uma pessoa para fazer e desenvolver uma função específica e Ele capacita para tal função. O que é chamada geral? É a chamada para a pregação do Evangelho. Todos os crentes, todos os salvos, todos os santos precisam disponibilizar de pregar o Evangelho de Cristo. A grande comissão, os textos de Mateus 28, 18 ao 19, diz Jesus: Ide por todas as nações e fazei discípulo. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: Ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Lucas 24 diz: Importa que o meu nome seja pregado em todo o mundo, começando por Jerusalém. João capítulo 20, versículo 21, diz: Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Atos capítulo 1, versículo 8, vocês vão receber poder, vir sobre vocês o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Então a ordem de pregar o Evangelho é para toda a igreja. Essa pregação geral é que faz com que a igreja cresça. Quando nós entendemos isso, nós não vamos confiar a pregação do Evangelho na nossa comunidade simplesmente para o pastor ou para a liderança da igreja. Eles têm chamados específicos, mas quem tem chamado geral é todos os crentes. Até mesmo quem tem chamado específico está incluso na chamada geral. O pastor deve evangelizar, o dirigente de mocidade deve evangelizar, a dirigente de ciclo de oração deve evangelizar, o diácono, o presbítero, o dirigente da congregação deve evangelizar, mas toda a igreja deve evangelizar porque foi chamado por Deus para tal função, pregar o Evangelho. Um outro ponto que nós precisamos pontuar é que o conjunto desse chamado implica em pregar, como disse Jesus e registrou Marcos, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, mas também discipular, como registrou Mateus, ide fazer discípulo de todas as nações. Lucas, ele aborda a questão da capacitação de Deus para pregar o Evangelho. Ele aborda isso no capítulo 4,
do Evangelho escrito por Lucas e em Atos capítulo 1. E no capítulo 24, melhor dizendo, ele disse: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E no capítulo 1, versículo 8, ele diz: vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. Então a capacidade vinda do céu para capacitar a igreja, cada crente, começando com o batismo com o Espírito Santo, a distribuição dos dons, revestimento de poder, é para a igreja pregar o Evangelho. Cada crente deve ter essa preocupação em mente e desenvolver, mente no coração, razão e paixão pelas almas para poder pregar o Evangelho. Então essa chamada geral é para toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é o outro ponto interessante nessa questão? Chamados para pregar é um mandamento. Nós precisamos temer e obedecer esse mandamento. Olha, do jeitinho que matar condena o homem à condenação eterna, do jeito que adulterar leva o homem ao pecado, do jeito que praticar idolatria leva o homem ao pecado, não obedecer o chamado para pregar também faz com que a gente peca. A Bíblia deixa isso muito bem claro. Quem sabe fazer o bem não faz, peca. Então, Ezequiel foi chamado por Deus e Deus disse: olha, eu te coloquei como atalaia. Se eu te mandar avisar o pecador, o ímpio, do seu pecado, e tu não for, e ele morrer naquele pecado, eu vou requerer de ti. Porém, se tu avisar e ele continuar no erro, tu vai salvar a tua alma. Ele se perde, mas tu salva a tua alma. Estamos falando de Ezequiel, bem parafraseado, Ezequiel 3, versículo 16 ao 20. Se eu te mandar, Ezequiel, avisar o pecador e o ímpio, e ele se arrepender, aí tu ganha uma alma e salva a tua também. Então, nós podemos observar nessa conversa, nesse diálogo de Deus com Ezequiel, o peso da responsabilidade e do chamado que nós temos, cada crente temos, para pregar o Evangelho. Amém? Um outro ponto que nós queremos discorrer aqui é onde pregar. É observar o que disse Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É o nosso campo de atividade. A igreja local, ela tem a responsabilidade de evangelizar o seu bairro, a sua cidade, o seu povoado. Mas também deve se preocupar com a missão transcultural com os países que ainda não foram alcançados com o Evangelho, as tribos indígenas que ainda não foram alcançadas com o Evangelho, os nômades como o cigano que não são difíceis de ser alcançados com o Evangelho, deve ser o alvo da nossa pregação. Quando pregar? O apóstolo Paulo disse que devemos pregar a tempo e fora de tempo. Para quem pregar? Aí Jesus disse: para toda criatura. Então o chamado do Evangelho, chamado para pregar o Evangelho, irmão, é um chamado geral. Para nós, cada um de nós devemos pregar o Evangelho, fazer discípulo, sabendo dos desafios. João registra a palavra de Jesus em relação a fazer a obra da evangelização, e Jesus entra pelo aspecto do desafio. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, aos meios dos lobos devoradores. Mas diante desse desafio, a igreja tinha o Império Romano para vencer, a cúpula religiosa judaica para vencer, os grandes impérios, os grandes inimigos de Deus para vencer, eram os lobos. Mas Jesus venceu, a igreja vai vencer também, debaixo do poder de Deus, como diz a verdade prática. A verdadeira pregação do Evangelho consiste em testemunhar de Cristo debaixo do poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe, que Deus nos dê da graça dele sempre para pregar o Evangelho.
Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.